Bom, pessoal, nós estamos trabalhando então as relações no além-túmulo, né? As relações dos espíritos depois do túmulo, ou seja, no plano espiritual. Mas vale nós pensarmos que, embora estejamos olhando a relação dos espíritos depois do desencarne, depois da morte, naturalmente esses espíritos também podem se relacionar para conosco. Não há uma barreira física, não há um impeditivo, muito pelo contrário. Embora estejamos nós olhando nessa sociedade espiritual que nós falamos, né? Kardec vai deixando muito claro, os espíritos superiores também, a existência dessa sociedade espiritual que existe. Então, está trabalhando a relação nessa sociedade espiritual. Mas nós vamos ver que, volta e meia, nós vamos entendendo que nós fazemos parte disso também, dessa comunicação. Então, eu queria voltar só na questão, nós estamos na questão 280, mas eu queria voltar na questão 279, porque a 280 vai caminhar para isso, né? Então, a 279, Kardec perguntou aos espíritos: todos os espíritos, todos, têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Todos podem ir a qualquer grupo, a qualquer união, a qualquer aglomerado, enfim, todos. A resposta é: os bons vão a toda parte. E assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. Então é lógico, pela natureza, pela lei natural, os bons auxiliam os que estão piores. Para auxiliar os piores, os bons precisam ter acesso a todos os locais. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos. Porém, as regiões mais elevadas, os espíritos imperfeitos não têm acesso, a fim de que não os perturbe com as suas paixões inferiores. Então, o que perturba o espírito no plano espiritual são as paixões inferiores. Então, nós falamos que os bons podem ir até os maus, para influir sobre eles, para auxiliar sobre eles. Então, a questão 280 vai perguntar justamente, bom, se os bons podem ir ao encontro dos maus, o que eles vão fazer? Ou eles podem se ocultar dali? É os pensamentos que nós podemos ter agora. Eles são visíveis o tempo todo? Então, Kardec começa na questão 280. Uma vez que há uma relação entre esses espíritos e que os superiores podem ir a todos os locais que estão os inferiores, mas os inferiores não podem ir até os superiores. Então, quando eu olho para isso, qual é a natureza, que tipo de relação esses espíritos podem ter? Porque o que perturba eles é justamente as paixões inferiores. Aqui eu posso pensar que, quando eu estou trabalhando a ideia da relação, eu posso pensar que Kardec está falando assim: qual é a minha relação com as pessoas? Eu, encarnado. Automaticamente eu vou começar a pensar: eu sou amigo? Não sou. Sou próximo? Não sou. Sou inimigo? Não sou. Aqui é essa relação que nós vamos tendo. Agora, quando Kardec, de que natureza são essas relações? Como que é a convivência desses bons entre os bons? E aí eu tenho espíritos mais elevados, mais esclarecidos, espíritos bons que já têm como a visão a prática do bem. Qual é a relação deles, a convivência com os maus? Os maus que ainda são imperfeitos, que ainda não têm clareza das coisas, que trazem as suas imperfeições. Orientação. Como se relacionam? Mas não seria o caso do nosso mentor? Não, aqui pensa nos espíritos desencarnados, os dois desencarnados. Você tem os mais... Como que o espírito bom se relaciona com o mal? Sendo que não há uma divisão. Existem regiões que os inferiores não podem adentrar, pela condição moral deles, do progresso deles, moral e intelectual. Mas como? Qual é a relação? Qual é o tipo?
Vê como que a gente tem dificuldade para entender? Porque aqui encarnado a gente está pensando o nível de amizade ou de proximidade que nós temos. Mas seria de um cuidado, de um ensino, como se fosse alguém que vai ao auxílio de uma pessoa necessitada. Resgate. No sentido de... Cuidado, resgate. Lá eles são amigos. O bom... Tem amigo no plano espiritual? Essa é a relação de amizade do plano espiritual? Qual seria a definição de amizade para ele? Não sei, a minha pergunta é qual é para vocês. Se não tem inimigo, tem amigo. Então tem inimigo no plano espiritual? Você disse que tinha uma aula passada aqui. Eu mandei. Os maus podem ter. Os maus têm inimigos. Mas ele colocou, ó, os bons em relação aos maus. Então existe esse olhar de proximidade, de amizade, ou nós estamos falando de sintonia? Mas se há sintonia, os bons não estariam em sintonia com os maus. Então existe uma relação entre eles. Essa convivência, como funciona essa convivência, essa relação de espíritos mais esclarecidos com espíritos menos esclarecidos? Será que forma, segundo o Paixão enfatizou aqui, uma gangue do lado, outra do outro? Uma panela? Os bons, por serem bons, eles já entenderam que todos nós somos uma grande família, então assim ele tem uma relação de carinho com todos. Isso, porque os bons, eles já trazem uma visão voltada para o bem. Então a relação dele é uma relação obrigatoriamente voltada para uma ação do bem. Aqui nós não estamos nisso. Embora eu tenha muita amizade, às vezes a minha amizade, a relação que eu tenho ali, não é uma relação para o bem. Eu até gosto da pessoa, gosto da companhia, mas nunca eu estou pensando como que eu faço para fazer o bem, para ajudar essa pessoa. Então, espiritualmente, o que é bom, ele tem mais resgate para fazer e ele vai resgatar ajudando esses que ainda estão, né, nessa situação mais baixa. Esse resgate que você está falando, tá certo. Esse resgate melhora ele. Vamos ver. O que seria esse resgate? Os bons, É. a gente não está aqui sempre assim aprimorando, então isso faz parte até do aprimoramento deles, o resgate nesse sentido, de fala, você melhorar, e para melhorar você tem que fazer essa ação benemérita, vamos falar. Então tá certo. Então vamos lá, porque você poderia caminhar até para a resposta no finalzinho dela, eu queria estimular, mas vamos lá. Ó. Então de que maneira, quais são, né, os tipos das relações entre os espíritos bons e os espíritos maus? Os bons, então olha lá, vamos ver as palavras. Nós estamos num plano espiritual, a gente às vezes parte daqui e fala, bom, agora descansou. Então vamos olhar os termos que os espíritos vão colocando para Kardec. Ó. Os espíritos bons, eles se ocupam. Uma pessoa ocupada, vamos pensar aqui, você olha para uma pessoa no dia a dia, essa é uma pessoa ocupada. O que é uma pessoa ocupada? Vamos pensar que está fazendo um trabalho útil. Vai. Ocupação, um trabalho? Muitas tarefas, muitas responsabilidades. Cuidando da própria vida, ou se dedicando ao bem, à própria vida. Então, olha os termos, os bons se ocupam em combater espíritos, em plano espiritual. Os bons se ocupam em combater. O que é combater? É em brigar? Então existe o bem e o mal, o duelo, é isso? Não. Evitar, não permitir que aconteça. Quando Paulo de Tarso fala, combati o bom combate. Fez o que é necessário. Tentei vencer as imperfeições, as paixões inferiores. Mas os bons, teoricamente, eles já estão nessa tentativa, já estão melhores. Então vamos lá, os bons se ocupam em combater as más inclinações do outro. Porque neles eles já estão combatendo. Então, o que a Márcia estava falando. Então, chega um ponto em que eu tenho clareza espiritual,
em que eu não me preocupo apenas eu me melhorar, mas eu crio responsabilidade, inclusive para com o outro. Então eu vou ajudar agora esse espírito que ainda é inferior, que ele abandone o orgulho, a inveja, o egoísmo, a raiva, né, o ódio, os ressentimentos que ele está. Porque como é o sofrimento dos espíritos? É físico? É moral. Então, os espíritos bons já estão focados em auxiliar os abaixo a se livrar desse sofrimento moral, abrir mão dessas imperfeições. E aprimoramento para os dois. Para os dois. Ele não Tem que terminou se ainda. ajudar. Oportunidade para os dois. De que forma que eles ajudam? Nós vamos caminhar nisso. Mas eles têm que querer, não é? Tem que querer. abrir do outro lado, senão não dá, também não resolve. Eles têm que querer. Isso. Isso. Porque aqui encarnado a gente, Nós também temos que querer. É aí que eu ia chegar. a gente não muda ninguém. Exatamente. Então eles estão ocupados, ou seja, eles estão ali envolvidos em ajudar a combater, né, diminuir, vamos pensar assim, as más inclinações dos outros espíritos inferiores, a fim de que? Qual é o objetivo disso? De fazer os inferiores subirem, evoluírem, se desenvolverem. É como educar uma criança. A gente não educa a criança aqui, porque a criança está começando a, né, a aprender as coisas. Então você que está acima, você vai educar. Tem hora que ela não vai querer, que ela vai ficar brava, mas você, como sabe o que é bom para ela, você vai insistir. É isso Acho aí. que é a mesma situação lá em cima. Lá em cima é bom, né? Mas É isso. é mania de falar. É isso aí. É exatamente esse papel. Quando você fala do papel da criança, o papel nosso na criança é ajudar. Se a gente for pensar bem, olha para uma criança, qual é o papel nosso? Ajudar ela a vencer as dificuldades. Orientando, instruindo, ora assumindo um papel, ora deixando que ela assuma esse papel. Os bons espíritos também fazem assim com os outros espíritos. E aí chega aqui num papelzinho assim, ó, é uma missão. Missão é obrigação? Isso é uma missão. Eu posso me inscrever nessa missão. É uma escolha. Então os bons já entenderam que sozinhos não se avança. Então eles pegam isso como uma missão. Você não é obrigado a cuidar, ajudar o outro. Você não tem essa obrigação. Você toma isso como uma missão, como uma tarefa de ajudar o outro a evoluir, porque automaticamente você também vai estar evoluindo. Então essa é a relação. Os bons, então os maus não têm acesso a ambientes que estão os bons. Os bons têm acesso a ambientes que estão ainda os imperfeitos. Com qual objetivo? De ajudá-los a sair daquela condição. Seja orientando, instruindo, acolhendo. Por isso que eu falo que Deus é perfeito mesmo, né? Porque Ele dá oportunidade em todo momento, em qualquer situação. Ainda agora que a gente aprendendo que a vida continua, né? Mais ainda, nunca vai parar. O crescimento nunca vai parar, né? É isso aí. É isso aí. A lei de progresso, ela é constante. Isso que dá alívio. Para mim, pelo menos, dá alívio. Você nunca vai... Não, agora você está condenado, não tem mais jeito. Você sempre vai ter uma oportunidade para refazer e reiniciar a sua caminhada. É isso. Agora, os bons espíritos na vida cotidiana nossa, qual é a atuação? Nós vamos chegar lá? Ah, mas, Acaba sendo a mesma. Eu vou antecipar. Acaba sendo a mesma. O grande problema é lá, o quanto a gente capta disso ou não. Nós vamos chegar lá. Porque o que a gente precisa pensar é que em tudo, estou falando do plano espiritual, os imperfeitos e os espíritos mais evoluídos. Existe uma luta, existe uma batalha ali, que não é do bem e do mal. É uma luta moral.
Então essa guerra, que não é uma guerra, mas esse conflito moral que existe, né, entre essas criaturas. Alguém já entendeu, se desenvolveu moralmente e vê o quanto que o outro ainda cego, ainda está vivendo nas inferioridades morais, né? Então esse é o ponto que a gente precisa ter. Então quando a gente olha os espíritos mais evoluídos, eles olham também para os encarnados nesse mesmo papel, nessa luta moral. Só que aqui a gente está mais preso às paixões, fica mais difícil. Se tiver mais à frente, tudo bem. Mas esses espíritos podem estar achando que está fazendo algo de bom e está atrapalhando? Você tem espíritos inferiores que podem achar que está fazendo algo de bom e está atrapalhando. Um espírito bom, ele já tem clareza para poder ajudar e auxiliar outros espíritos numa condição inferior. É que nessa questão aqui eu tenho bons e inferiores, mais esclarecidos e menos esclarecidos. Tem espíritos menos esclarecidos que tentam guiar outros e acabam, né, não auxiliando. Porque pensa, por exemplo, o que muitas vezes a gente encontra em reuniões mediúnicas, é uma mãe que está tentando auxiliar um filho, mas às vezes a condição dela é pior que a do filho. Mas o amor dela tenta suprir de alguma forma, mas é pior. Tá? Ô, Léo, por exemplo, todo mundo tem um anjo guardião. No caso dele seria uma missão. Uma missão. Acompanhar a gente. Uma missão. E sempre de uma ordem acima. Tá? Léo, temos nós aqui nessa fase de evolução e no plano espiritual um grupo na nossa mesma faixa, vamos dizer assim. Os espíritos superiores a nós e a eles, que está tentando orientar, a percepção deles é maior que a nossa? Muito. Muito mais. Uma clareza, um conhecimento muito maior. Mas muito. É mais fácil ajudar um desencarnado? Você fala de desencarnado? Sim. Aí vai depender muito, porque você tem pessoas encarnadas que têm clareza e tem pessoas que não. Eles como espíritos também. Porque às vezes a pessoa está ali presa ao pensamento. Às vezes, ao pensamento muito material, ela não teve a clareza, né? Tá? Então depende muito. As mesmas dificuldades. É lógico que a gente tem um impeditivo da matéria, né? Que é mais difícil, mas você tem os dois planos, tá? Então eu trouxe na questão 910, quando a gente vai trabalhar sobre as paixões. Então falando agora do homem encarnado, ó, tá? Então pode o homem encarnado, nós, achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Eu encarnado, receber auxílio, ajuda, assistência dos espíritos superiores para vencer as minhas inclinações, as minhas paixões, as minhas fraquezas, as minhas imperfeições morais? Os espíritos mais evoluídos podem me auxiliar? Se o pedir a Deus, os espíritos vão falar para Kardec, ó, se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, ao anjo guardião, com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porquanto isso é a sua missão. Agora, a palavra sinceridade é um problema, porque sinceridade não é interesse pessoal. Eu preciso sinceramente de ajuda. É verdadeira ajuda que eu preciso. Eu quero sair dessa condição. Eu quero... É diferente. Não vai pedir o número da Mega Sena. Não vai adiantar. Quer perguntar? Então, os espíritos bons, eles têm essa missão. Sim. Mas todos eles são um anjo da guarda? Não, deve ter alguns que têm outras tarefas. Durante a minha vida, eu tenho... O teu anjo guardião. Mas eu estou numa situação que eu preciso de um auxílio, sei lá, maior. Pode um outro espírito? Pode um outro anjo. Quantas vezes eu pedi com sinceridade? Sempre nós vamos ter auxílio. E sempre nós vamos ter um anjo guardião junto conosco. Que nós já vimos lá atrás. Precisando desse anjo guardião de uma tarefa muito maior, outro anjo guardião vem e assume o seu local nessa tarefa, nessa missão de nos guiar. Sempre. Sozinhos nunca vamos... Nunca. Mas ele pode se afastar. Se você não ouvir muito ele.
É que você afastar e, tipo assim, ele pode ir lá para a esquina, ele pode deixar de agir, porque ele está falando, ele está orientando, e a gente não faz nada, ele está ali na latência, né? Estou aqui. A hora que precisar, me chama. Né? Então tem às vezes a gente passa a encarnação inteira, ele está tentando, mas não. E aí, no livro, se vocês verem, tem uma referência à questão 459, que talvez é a questão que a gente menos, no dia a dia, a gente menos dá valor, mas que a gente mais deveria parar para pensar. Quando está falando da influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. O quanto do que nós estamos pensando ou quanto do que nós estamos agindo é nosso ou está sendo influenciado por espíritos. E aí lembra que na questão nós estamos falando que existem espíritos bons e espíritos maus. Os bons influenciam os que estão mais inferiores para tentar caminhar, evoluir. Então, diante do pensamento que eu estou tendo, diante dos atos que eu estou tendo, que tipo de espírito está me influenciando? Será que eu paro ou eu estou no automático, vivendo no automático? Os pensamentos, os atos, e aí quem está me direcionando? Será que eu paro para pensar a qualidade disso? Com qual relação eu estou me estreitando? Com qual tipo de espírito? Então aqui ele pergunta, né, na questão 459. Influem ou influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta está ali, mas vamos lá. Todo mundo concorda que a gente recebe influência do plano espiritual? Eu vou só fazer ao contrário. Quando nós fazemos uma prece, nós estamos emitindo daqui para lá. Quando nós pedimos alguma coisa, nós estamos pedindo de lá para cá. Vamos pensar nisso, do plano espiritual para cá. Então, nós temos conosco nesse intercâmbio de informações. Então, a gente recebe essa influência. Então, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos mais do que imaginais, pois com bastante frequência, não é de vez em quando, são eles que vos dirigem. Na maioria das vezes nós estamos agindo influenciado por espíritos. Aí o problema, o que nós estamos, com qual sintonia nós estamos buscando? O local que está frequentando. Com sinceridade do coração, não é só o local, porque eu posso estar no lugar mais, né, puro, imaginável, mas intimamente estou, né? O pensamento nosso É mais forte. Por isso que a gente precisa prestar atenção nas intuições, né? muito, as inspirações que nos chegam. Exatamente. Mas isso daí, às vezes a gente fica meio perdido, a gente não sabe se é a gente que pensou aquilo, se veio uma inspiração, né? Normalmente, Eu sabia dizer, explicar como isso aí? saber que é animismo ou é realmente... Vamos pensar assim, ó. a primeira que vem. Não, vamos pensar assim, ó. Tem uma regra básica. Eu paro e penso, essa ideia aqui é uma ideia boa, positiva, no bem? Não tem problema se é minha ou se não é, eu vou. Ah, essa ideia aqui não é boa, vai contra. Não importa se é minha ou se é do... Eu evito. Esse é o caminho. Porque o que a gente pensa, assim, a ideia boa é nossa, e nem sempre é, e a ruim é do coitado do obsessor, ou sei lá de quem. É, porque às vezes a primeira, a gente nem lembra, a gente dá atenção e acha que aquela ruim é a primeira, né? E já veio, os bons espíritos já vieram nos trazendo sempre antes o alerta, que é o que você está colocando. Mas a gente vai ignorando isso, e às vezes passa até despercebido. Isso tem tudo a ver com a palestra que o Gustavo fez no dia aqui do curso. Eu não lembro. Sobre a vontade. Ah, sobre a vontade. É isso aí. Então vamos lá, ó, na questão 281. Se os bons, então, pode procurar, né, ajudar os que estão numa condição inferior a subir, então a questão 281 é: por que então os espíritos inferiores se comprazem ou têm prazer, têm satisfação em nos induzir ao mal? Aqui tem uma palavrinha interessante, porque eles estavam falando da relação dos dois espíritos no plano espiritual, os bons e os maus.
Agora ele fala, ó, por quê? Qual é a causa? Qual é o motivo pelo qual os espíritos inferiores se comprazem, têm interesse, paixão, prazer em nos induzir ao mal? Às vezes para se divertir. Para se divertir. Para não evoluir, para ficar no amigo dele. Piscina gelada, né? Por vingança, para não evoluir. Que tá ocioso. Ficar junto, né? Se ninguém vai, tá todo mundo na mesma, né? Então vamos ver lá. Inveja e despeito. Eles têm essa tarefa, né? Inveja e despeito, Às vezes encarregado por alguém, por outro, influenciado por outros espíritos, né? Mas o que motiva, qual é a causa, né? Que eles nos influenciam, a tentativa de nos influenciar ao mal. Nós encarnados, tá? É nos induzir, a não ser que a gente está desencarnado. Aqui é nos, Então vamos devagarzinho, ó. Qual é o motivo pelo qual eles tentam nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causa, ou seja, pelo sentimento que causa a eles o não terem merecido. O merecimento nosso está baseado no esforço que nós fizemos, no resultado que nós alcançamos. Então, um estado de felicidade espiritual não é dado por Deus, é conquistado pelo Espírito. Então, está falando que é por culpa dele mesmo. Não é por culpa de Deus, Deus punindo, vingando. É por responsabilidade própria. Então, esse despeito que causa a eles o não terem merecido estar entre os bons é porque ele não chegou à condição de estar nesse estado de felicidade espiritual. Ele teve uma vida material, não evoluiu suficientemente no plano espiritual. Ele está sofrendo moralmente. Então, o primeiro motivo pelo qual ele quer atormentar os outros, atrapalhar os outros, influenciar negativamente os outros, é pelo despeito que ele causa, por esse sentimento de olhar os outros e ver a condição que ele se encontra. É o primeiro motivo. Se eu não evoluir, eu também não quero que lá evolua. Eu vou atrapalhar. Porque o sentimento de ver alguém evoluindo me perturba. Não, e quando ele pode ser resgatado? A partir do momento que ele quiser. Da vontade. Então, os espíritos bons Entendeu? nem sempre conseguem resgatar esses espíritos que estão ainda nessa situação. Não. Por mais que tenha, não consegue. Enquanto ele não ir aliviando esses laços, esses desejos, esses interesses, esse elo, não consegue. Depende dele. Depende Como dele. a gente. Por isso que os espíritos vão influenciando eles, conversando, mostrando e fazendo com que eles possam ir mudando o ponto de vista, tentando entender a coisa de um aspecto maior. Às vezes demora, sei lá, séculos e mais e mais. Mas aqui também acontece. Também. É muito parecido com o que a gente... A diferença é que aqui, você vai falar, tá bom, você pode ficar a vida inteira nessa condição, mas desencarnou, acabou, da visão material. Agora, espiritual, não. Quer dizer que a gente é igualzinho, encarnado e desencarnado. Não sou não. Uma dúvida. Os espíritos que eles, por despeito, por inveja, eles têm uma ciência daquilo que eles estão fazendo, obviamente, né? Então eles são tão mais responsáveis pela queda do irmão que eles influenciaram. Sim. Tipo assim, exatamente pelo fato de eles não terem almejado ou conseguido, né, conquistado aquilo e ver o irmão conquistando, e eles conseguem atrapalhar por causa exatamente da conquista do próximo, eles têm essa ciência e eles são muito mais responsáveis por causa dessa ciência que eles têm. E ao invés de a gente fazer, desencarnamos, por exemplo, ao invés de nós buscarmos meio de nós nos melhorarmos, o primeiro estágio muitas vezes é nós nos revoltarmos. Porque eu isso, ou porque eu aquilo, porque ao invés de entender que eu não tenho ainda mérito, que eu não fiz por onde, e aí eu vou buscar meios de me melhorar. Não, eu vou me revoltar.
É o que nós fazemos aqui. É o que uma criança faz. Nós, crianças, isso. E assim, esses espíritos que nós vamos falar que vêm assim incomodar, já teve alguma coisa com a gente ou é? Pode ou não. Eu vou trazer um texto depois que a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Então, continuando aqui, ó, só pra gente pegar, ó, seu desejo. Então, há um desejo ali, há uma vontade ali. Então, seu desejo é impedir o quanto possam. Por que o quanto possam? Porque pode ser que eles vão tentar me influenciar ou me segurar, me impedir, me atrasar, me dificultar, me criar obstáculo e mesmo assim eu vou esforçar e vou ultrapassar. Então, o quanto eles podem? O quanto eu deixar. Então, aqui é o desejo deles com o meu desejo. O meu desejo sempre é mais forte do que o que a gente toma de influência. Porque junto o meu desejo, mais os espíritos bons, contra a influência dos espíritos maus. Não tem como a gente perder. Agora, quando eu alinho com o desejo do outro, aí unimos força e eu ignoro tudo que vem dos espíritos bons. Então é assim, ó, também pelo seu desejo de impedir o quanto possam que os espíritos ainda inexperientes, nós, pouco desenvolvidos, né, alcancem o supremo bem, que é a perfeição moral. Então, a gente pensa assim, ó, porque a gente fica pensando, poxa, desencarnou, por que você vem me atrapalhar? Fica lá, mas tem o porquê. Porque a condição da Terra, pensa assim, ó, vou tentar explicar de forma entendível, vai. A condição da Terra é essa. Nós temos, pela nossa condição evolutiva, condição de estar nesse planeta aqui, nessa condição. Naturalmente, esse planeta ele tende a melhorar moralmente, que é a soma dos seus habitantes. Quando que um planeta evolui? Quando a soma dos seus habitantes evolui moralmente. Se eu consigo atrasar a marcha da evolução desses espíritos, automaticamente eu tenho a oportunidade de retornar ainda à Terra. Que são inteligentes. É, super. Porque se a maioria evolui, a Terra evolui, eu preciso retornar a alguma condição inferior. Nossa, então o que a gente está vivendo ultimamente tem muito espírito aqui danado. Porque o mundo está numa evolução. Acontece, nós estamos querendo que o planeta não evolui também, né? Esse é o problema. Que está numa evolução muito grande. Então, contra a lei do progresso, é impossível a gente ir contra. O que a gente consegue fazer é fazer com que demore um pouco mais para acontecer. A lei de progresso é constante. Pode ser mais ou menos baseado na soma dos habitantes que cá estão, por exemplo. Mas é muito lento. É muito lento. Muito lento. Porque a gente está sofrendo e deixando ser influenciado por essas forças, que é o que nós temos dentro de nós também. Culpa nossa. A gente pode dizer então que a Idade das Trevas é resultado disso? Idade das Trevas? Explica aí. A Idade das Trevas é a Idade Média, né? Foram praticamente 1000 anos que o pessoal fala de atraso na evolução intelectual da humanidade, né? A gente fala mais em evolução intelectual do que moral, né? Só que se a gente colocar períodos antes da própria Idade Média, estava se alavancando muita coisa e de repente houve uma estagnação gigantesca, né? Para depois vir o iluminismo, vir diversas outras questões. A gente pode falar que houve esse tipo de influência? Podemos pensar que sim. Podemos pensar que naquele momento era a marcha que seguiria mesmo, que tem momentos mais avançados, momentos menos. Se nós pensarmos ao início da formação da Terra, nós não temos nenhum resquício de início de célula de vida, embora estejam latente ali, depois começa. Então existe uma, né? Agora, quando a gente olha nesse estado atual que nós estamos, em que nós temos acesso à informação, à consciência formada, passando pela ideia do iluminismo, a questão da razão, quer dizer, agora a gente tinha que estar num avanço rápido, mas pode ser que faça parte. Podemos pensar que sim. Tá? Eu acho que Jesus ele usa
vai mexendo as pecinhas assim, sabe? Porque eu falo que nada acontece por acaso. Não existe acaso. Não é? Tudo está escrito. Não tem nem, aliás, não tem nem passado nem futuro. Mas isso aí é para outro momento. Senão E seguindo aqui, ó, por que que eles então sentem prazer em nos atrapalhar, nos induzir, né? Querem que os outros experimentem, ou seja, querem que nós também passemos o que eles próprios passaram. Querem que aquelas pessoas também estejam na mesma condição que eles depois que desencarnar, no mesmo sofrimento que eles, no mesmo estado que eles. Já pensou começar a chegar mais pessoas ao plano espiritual, todos em condição de espíritos felizes? Só eu infeliz? Triste, né? Só é inveja, pô. É o que ele vai falar agora, ó. Isso não se dá também, ou seja, não acontece também entre vós outros, ou seja, quando a gente olha uma pessoa invejosa, o que ela quer? Que o outro não progrida. Não tem problema se eu não melhorar. O que eu não quero é que o outro melhore. É um pensamento... Se ficar todo mundo na mesma, tá legal. Tá legal. Em vez de pensar assim, se eu melhorar, eu não quero nem saber do outro, né? Tá errado o pensamento, mas eu já estaria pensando melhor, né? Agora não. Eu aceito ficar onde eu tô, mas eu quero que o outro também fique. O invejoso é igualitário. Né? Perfeito. Igualitário. Léo, mas é por desconhecer o amor ou por não aceitar? Por desconhecimento. Porque quando a gente não conhece, nem vou trazer a ideia do amor, vou pensar a ideia da própria lei divina, por exemplo. Querer lutar contra isso. Você pega um espírito bom que já entendeu que precisa ajudar o outro. Por que nós, por exemplo, não chegamos a isso ainda? Porque vai chegar um momento que, desenvolvendo, nós vamos entender a necessidade de ajudar o outro. Mas é pela ignorância que muitas vezes nós olhamos só para nós. Porque se eu olhasse para alguém que tem potencialidade e eu estimulasse ele a desenvolver, automaticamente ele olha para outro e também faz isso. Daqui a pouco a gente está vivendo um momento de desenvolvimento muito maior. A corrente do bem, né? É isso. Então, por ignorância nossa, muitas vezes a gente olha só aquele meio e ainda busca o lado errado da coisa, né? Tá? Mas eles não buscam uma ajuda por medo ou porque, por exemplo, seria mais fácil eles falar, vou procurar uma pessoa mais instruída, um espírito mais instruído, corrigir meus erros e vou ser feliz, pô. Agora o cara vai lá e... Isso não se dá também entre vós outros? Exatamente. Aqui nós também podemos. É mais Mas fácil se ele instruir do que construir, desconhece, né? mas se ele desconhece o amor, não tem como ele procurar. Porque ele acha que aquela condição muitas vezes é a condição correta. E se ele não aceitasse, aí ele poderia ter escolhido procurar ou não. Mas se ele desconhece, Mas até o não aceitar é porque ele ainda desconhece. Porque a partir do momento que ele conhece, é a história do bem e do mal, né? A partir da hora que eu conheço, eu pratico o bem é o bem em toda situação. Tá? Então, eu trouxe lá assim, ó. Quando nós vamos falar da progressão dos espíritos, então nós somos criados simples e ignorantes e nós vamos evoluindo progressivamente, né? Então há uma progressão do desenvolvimento. Como pode, na questão 122, ó, como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, experimentar ou gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Quando eu não tenho consciência, como eu posso saber o que é o bem ou o mal? Há neles algum princípio, uma tendência qualquer que o encaminhe para uma senda de preferência a outra? Existe alguma tendência dentro de nós que faz com que a gente escolha uma preferência pelo caminho correto ou pelo caminho equivocado? Então, o que eu queria que nós tivéssemos aqui é o início dessa questão aqui, né? Primeiramente, ó, o livre-arbítrio se desenvolve, então nós temos livre-arbítrio de receber uma influência e de aceitar ou não. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Eu tenho consciência do que eu sou, um ser pensante, dos atos que eu posso cometer. Então, a partir daí eu tenho liberdade, eu vou ganhando conhecimento e minha liberdade vai ampliando mais ainda. Mas eu inicio nessa fase
com o livre-arbítrio. Já não haveria liberdade, eu não teria como escolher, se a escolha fosse determinada por um caso independente da vontade do Espírito. Se eu não pudesse escolher entre fazer ou não, escolher uma coisa ou outra, se tivesse já definido, o Espírito vai ter que escolher tal caminho e acabou. A causa não está nele, está fora dele. Então a causa dessa escolha, de escolher o caminho do bem ou escolher o caminho do mal, não está dentro de nós, está fora de nós. O livre-arbítrio é que vai fazer com que a gente escolha, porque senão eu falo, não, o mal está dentro de mim, então por isso que eu escolho o caminho do mal. Não, eu ainda sinto prazer no caminho do mal, por isso eu escolho esse caminho. Então ele fala, ó, a causa não está no Espírito, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Porque da queda, do pecado original. Uns cederam à paixão, outros não. Então nós temos liberdade. Então da onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Da onde vêm essas influências que estão sendo exercidas sobre nós? Dos espíritos inferiores, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Ficam felizes quando a gente sucumbe a uma tarefa de evoluir, de progredir. Foi assim, foi isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Satanás é uma entidade? Não. São essa figura, essa alegoria que se criou justamente nesses espíritos influenciando-nos ao mal. Inclusive a palavra é aquele que se opõe. Aquele que se opõe. É o inimigo. Exatamente, opositor. Então, na questão 465, de novo, só para afirmar mais um pouquinho. Com qual objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Sofrimento moral. E isso lhe diminui o sofrimento? Fazer isso vai fazer com que eles diminuam, que eles ficam felizes? Vou fazer fulano sofrer, porque ele sofrendo eu fico feliz. Não, mas fazem por inveja, por não poderem suportar que hajam seres felizes, ou seja, mais evoluídos do que eles. De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastado de Deus. Todos os nossos atos que nos levam a estar distante da lei divina, que foi aquela que nós falamos, vamos pensar. Chega um pensamento até nós, é meu ou não é? Não sei. Me aproxima ou me afasta de Deus? Está alinhado com a lei divina ou desalinhado? Se estiver desalinhado, é o que ele está colocando para nós aqui. Tá? Então eu trouxe para nós, perguntando aquela hora, mas é sempre ligado a uma vida anterior? É alguém que é um inimigo nosso? Ô Léo, se não existisse o livre-arbítrio, será que seria melhor essa... Aí não erraríamos nunca, A não ser quando Deus quisesse. Então vamos errar aqui. Ele deveria ter sido mais enérgico. Não, ninguém vai ter livre-arbítrio, eu não podia ter. Ele podia ter criado tudo perfeito já. Não precisa nem passar, Essa frase é minha. Mas aí ele ia ter graça. Nenhuma, É a história da harpa lá, cara. É verdade. Tocando a harpinha ali inteiro. Dos 2 primeiros dias vai, depois... Eu ia entrar em depressão na hora. Então, quando o Kardec vai trabalhar para nós lá no Livro dos Médiuns, a causa da obsessão, tem várias profundidades da obsessão, Mas aqui ele vai trabalhar justamente a obsessão. Nesse item 245, as causas da obsessão, estou falando de influência. Há influências que podem virar uma obsessão.
As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda a queixa da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer o mal. Então não é vingança, não é nada de vidas anteriores, não é nada da última vida que teve na matéria. Às vezes é o único desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros também sofram. Encontra uma espécie de prazer em os atormentar, em os vexar, fazer passar um vexame, né? Se humilhar. E a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima. Então vamos lá, a impaciência que ele consegue implantar na vítima. Então nós estamos muito impacientes, por motivos nossos ou por influências terceiras. Então vamos lá, ó. A impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Qual é a forma de vencer uma obsessão? Cansar o obsessor. Cansar o obsessor. Quem nunca teve um amigo de escola, uma amiga, que ficava ali te provocando para você fazer a coisa errada? Como que você vence isso? Falando não. Cansando. Né? Vou entrando na vibe. Exato. Quantas vezes a gente já não fez isso, né? Eu vejo alguma coisa assim. É. Né? Eu falo muito pro pessoal assim, né? Às vezes o pessoal fala, precisa diminuir um pouco, desacelera. Né? Eu falo, não, se eu desacelerar, eles me alcançam. Então eu tenho que seguir, vão cansando de uma distância, né? Então, com o irritar-se, mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer com o seu o perseguidor faz exatamente o que quer com o seu perseguidor, né? O perseguido com o perseguidor. Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem, independente de ter alguma ligação com a gente. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Se eu tenho que tentar influenciar alguém, que seja aquele que é mais honesto para tentar fazer com que ele deixe de ser honesto. Porque eu vou influenciar o desonesto a ser desonesto se ele já é desonesto. Ele já está fazendo o papel que eu quero. Já é Barça, já. A ideia é aumentar o time, né? Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou, como tinha, a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Teve um espírito que tentou influenciar a família, mas a família não cedeu e não conseguiu. Interrogado acerca do motivo por que se agarrara às pessoas distintas, em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Os maus não me causam inveja. Então esse é o motivo pelo qual eu tentei atacar aquela família, né? Influenciar aqueles espíritos. Outros são guiados por um sentimento de covardia que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos. Tem indivíduos que já traz uma fraqueza moral. E aí eles vão influenciar para que aquela fraqueza seja cada vez maior. Que eles sabem capazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito apoucada, com pouca inteligência, interrogado sobre o motivo dessa escolha, respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me então a um idiota, ou seja, alguém de pouca inteligência, que nenhuma força me opõe. Então vamos voltar para nós aqui. Vamos voltar aqui para a gente. O Espírito está falando, vamos pensar em qual dos dois estamos nós.
tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Ele vai atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa, que tem critérios, que analisa, que olha com razão, que busca a honra própria, que começa a querer desenvolver a moral. Criteriosa. Dá trabalho para ele. É mais fácil pegar alguém que não está pensando nisso, não está pensando no desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral. É o que ele fala, porque isso não me opõe força nenhuma. A pergunta é, nós estamos agindo, opondo forças a essas influências ou nós estamos cedendo e seguindo o automático? Porque é aqui que pega a gente. Certo? Ufa! Ufa! Bom, nós vamos sair agora um pouquinho dessa relação que ele vai colocando para nós, né, de investigar as relações, mas agora nós vamos caminhar para entender como que se comunicam lá. Uma vez que eles podem influenciar, que os bons tentam auxiliar os menos tentam atormentar outros, atormentar a nós, como isso acontece? Quais são os meios de comunicação? Se eu preciso criar, né, uma resistência, qual é o meio que eu consigo criar? Ou qual é o meio que eles fazem para nos influenciar, que eles utilizam para nos influenciar? Então, na questão 282, como se comunicam entre si os espíritos? O que é se comunicar, gente? Bom, nesse momento o silêncio não teve nenhuma comunicação. Ou é uma mentalmente. Ou é uma comunicação não verbal. Como se comunicam, como trocam informações ou como mantêm contato os espíritos um com o outro? Pelo pensamento, pela sintonia, por ideias, por palavras? Evolução moral? Em um dos estudos de quinta-feira que vocês tinham falado ali, não tem órgãos, não tem nada, né? Então vamos lá. Como ocorre? Quando eu olho para nós aqui, nós temos o corpo físico que gera essa condição de nós nos expressarmos. Lá não tem. Pelo fluido cósmico. É. Como que é o fluido cósmico? Como que se comunica através dele? Então vamos lá. Como se comunica então? Como se comunicam entre si os espíritos? Primeiro, para se comunicar, eles precisam se ver. Com os olhos físicos? Não. Então eles se veem, ou seja, se percebem, se reconhecem, né? Então eles se reconhecem e se compreendem, se entendem. Compreender é entender, certo? A palavra é material. A palavra, a palavra que nós estamos falando, ela vem do corpo físico, como a gente produz, é o meio de nós nos expressarmos. É o que ele coloca aqui, a palavra é material, pertence à nossa corda vocal, à nossa língua, né, ao movimento da boca. A palavra é material, é o reflexo do espírito. Então o espírito precisa se manifestar no plano material. A única maneira dele ser escutado e ouvido é com as palavras. Então, só que vamos pensar. O que eu estou falando aqui não é o que o corpo está falando, é o que o espírito está pensando. Então, antes de eu falar, o espírito está pensando. O seu espírito? É. E você utilizando os meios para poder se comunicar. Eu quero me expressar aqui, eu preciso usar o corpo físico. Mas eu gerei, o espírito traz esse pensamento, processado pelo cérebro, né? E para poder sair então através da boca, das cordas vocais e tudo mais, ou através da escrita,
Mas antes de eu me expressar, o Espírito pensou. Tanto que aquela hora nós ficamos em silêncio, mas teve gente que pensou. A ideia existiu. Só não foi expressa através do corpo físico. Mas essa ideia existiu. Se no plano espiritual não há corpo físico, essa ideia existiu no plano espiritual. Uma vez que eu pensei, eu posso querer exteriorizar pelo corpo físico ou só deixar ele no espírito. No plano espiritual. Plano espiritual. Pensa a mente, porque eu posso pensar no cérebro, mas é no espírito, no ser pensante. Porque a hora que eu morrer, por exemplo, vai ficar o corpo, o cérebro, tudo aqui. O corpo não. Mas tudo que eu aprendi, vivi, pensava, segue com o espírito. Então vamos lá. Eu vou pensar em uma palavra aqui, por exemplo. Qualquer palavra que eu pensar e não falar, o espírito produziu isso. Ele não quis exteriorizar. Tanto que no meu cérebro aquela palavra existiu. Por isso que fala que os maus pensamentos, mesmo que você não verbalize, está te prejudicando. É isso aí. Por isso que não consegue se condenar dos espíritos, né? Você pensa... O pensamento, então, em si, ele, no caso de encarnar, né, ele pertence à matéria ou ao plano espiritual? Não ao espírito em si. Não, o pensamento é? Pensamento, porque a gente pode dizer que o pensamento no plano material, ele também é matéria nesse ponto ou não? Não. O pensamento é a atividade do espírito. É a inteligência, o princípio inteligente. O processo inteligente, o princípio inteligente é o pensamento, é o pensar. E você vai adquirindo conhecimento e quando mais conhecimento você adquire, mais você vai pensando nisso. Quando eu estou encarnado, quando eu nasci, por que eu tenho dificuldade de falar no começo? Porque eu ainda não me adaptei a esse mecanismo de fala. Como que o meu pensamento eu consigo ajustar ele para conseguir expressar o que o espírito está pensando? Então eu levo um tempo para eu conseguir me adaptar àquela ferramenta. Aí eu consigo me expressar. Tanto que se você pegar alguém que tem algum problema nas cordas vocais, ele pode não conseguir se expressar. Mas o pensamento existe, ele escreve, ele pode tentar resmungar alguma coisa, mas o pensamento existiu antes da palavra. Então, nesse caso, o pensamento é 100% o espírito. O espírito. Por exemplo... Penso, logo existe. Por exemplo, nos casos que as pessoas têm, por exemplo, o próprio Stephen Hawking, né? Ele não tinha a capacidade de falar ou de mostrar pelos órgãos dele, mas ele pensava, ele conseguia se comunicar utilizando a tecnologia para se comunicar. Porque não é o corpo que se comunica, né? É o espírito. Perfeito. Então, agora vamos pensar. Então, se o pensamento é do espírito, aqui eu preciso falar, eu preciso pensar, querer expressar isso através das palavras, vai depender do ar para que o som possa se propagar. Acho que ele vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então eu preciso do ar para o som se propagar, para chegar até o ouvido de alguém capta isso, codifica isso para trazer um entendimento. E pode ser que nesse meio do caminho eu não entendo muito bem, eu me confundo, meu aparelho auditivo não está muito afiado, ou a minha corda vocal não produziu a palavra correta, a abertura da voz pode não ser, da boca pode atrapalhar na dicção, e aí pode ser que chegou entendido de forma errada. Pode ser que a limitação, inclusive, do cérebro de quem recebeu, ele não conhece aquele assunto e ficou mal entendido o que chegou. Pode ser que o idioma aqui, o outro não entenda completamente o idioma nosso, por exemplo. Agora, qual é o idioma do espírito? Universal, acredito. Pensamento, universal.
Quando eu penso, quando o espírito pensa, a ideia já penso, logo existe. Então, qual é o tempo, qual é a velocidade para que aquele pensamento seja visto pelo outro espírito? Imediato. E não tem como assim, não entendi, fala de novo. Porque não tem isso. Em Marcos a gente chamava isso de ruído na comunicação. Não tem. E a transmissão do pensamento? Do espírito. Do encarnado, quer dizer? Mas é a velocidade, né? Vamos falar sobre ela, que vai acabar entrando no fluido cósmico, que é por onde ela vai transmitir. Mas é instantânea. Então a palavra é material. A palavra é o reflexo do espírito. O fluido cósmico, o fluido universal, o fluido cósmico universal, que é o elemento fundamental de toda a criação, né? Nós estamos estudando isso na Gênesis, inclusive, agora. Então, o fluido universal estabelece entre eles, entre os espíritos, constante comunicação. O que é algo constante? A todo momento, contínuo, ininterrupto. Então, quem fornece essa possibilidade? Fluido cósmico universal, o fluido universal, ou cósmico universal dá na mesma. Então, o fluido cósmico universal é o que dá a possibilidade de existir essa comunicação constante, contínua, de um para com o outro, o tempo todo. Não é vou desligar meu pensamento agora, vou desligar aqui e o outro não vai ver. Eu vou falar para dentro, vou falar só comigo, vou só escrever aqui para mim mesmo, vou falar baixinho no ouvido do outro. Isso quer dizer que nem quando se dorme se desliga. Então, o fluido cósmico universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo, ou seja, é o meio, o instrumento da transmissão do pensamento, como para a voz, o ar, o do som. É através do fluido cósmico universal que nós conseguimos, pelo pensamento, se comunicar o tempo todo. Agora, pensa assim, ó. Eu tenho 2 celulares. Eu mando uma mensagem de um, ele vem para o outro. Eu mando mensagem do outro, ele vai para o outro. O grande problema é que, como espírito, eu sou a própria mensagem. Eu não estou mandando de um celular para o outro. Eu sou a própria mensagem, em tempo real. Não tem um delay de eu vou falar, espera você falar, espera você falar. E na meditação? A meditação, se o espírito não pensar, você não está produzindo, tudo bem? Você pode ter meditações que você não pensa em nada. Esse é o esforço. Tem meditações que você foca em um determinado assunto, beleza. Se você consegue silenciar a tua mente, o teu pensamento, tá tudo bem, tá sem pensamento. É não pensar. Por exemplo... Mas se não produziu nenhum pensamento, tá tudo certo. É possível? Tem gente que consegue, não sei como. É possível. Eu não consigo, mas é. Uma dúvida. Por exemplo, às vezes você pensa em alguma pessoa e você encontra essa pessoa ali. Isso aí escapou da parte encarnada e foi rápido. Tem coisa que acontece. Ambos estavam em sintonia. Isso. O pensamento conectou. Nossa, lembrei, daqui a pouco o telefone e tal. Não, isso é coisa instantânea. Quer dizer, É isso aí. Às vezes, a pessoa fala, chama de telepatia, né? Sei lá, cada um dá um nome. Transmissão do pensamento. Isso. Mas é uma coisa assim que parece que é isso aí. Parece que você mandou uma mensagem, a pessoa respondeu na hora, assim, foi imediato. É isso aí. Né? Que é o que ele vai falar aqui, ó. É uma espécie de telégrafo, né? Ó. É uma espécie de telégrafo universal. É. Então o que é, né? A manhã é mais aguçada, né? Então, uma espécie de telégrafo. Então, essa comunicação funciona uma espécie de telégrafo universal. O que fazia o telégrafo? Transmitia mensagens a longas distâncias.
É interessante, porque aqui ele não falou, né? É igual a um celular. Não tinha. Então, não é como um telégrafo, é que não tem nada para poder aproximar. Então, vamos usar a ideia de um telégrafo, é uma espécie de telégrafo universal. Porque o telégrafo era a tecnologia da época, né? Ele usa pontos. E o telégrafo 1700 é alguma coisa. Né? Isso vem por pulsos elétricos ou por ondas de rádio. Eletromagnética. Bom, que é o que nós temos espalhado pelo universo todo. As ondas vieram depois. Não, isso quer dizer que os espíritos que transmitiram para Kardec não tinham vivido ainda uma época Para frente. É isso aí. não conheciam. Ainda não. Eles já sabiam. Para aquela época, o que você tinha de possibilidade era isso, entendeu? De tecnologia para... Eu acho que eles tinham vivido. Só que se eles dissessem, ninguém sabia. Não, os espíritos que falaram, lógico, sim. Não, tô pensando que é os encarnados. Não. Por isso que eles receberam como telégrafo. Isso. Se fosse passar o que os espíritos realmente sabiam, Isso. quem ia receber não sabia o que estavam ouvindo. Quando nós evoluirmos mais, nós não precisamos de celular. Nós vamos pensar. Vai ter que pagar pelo pensamento. Será que estamos preparados para ser um livro aberto para Não vai todos? precisar nem de palavras. Nem de palavra. O que o Jean falou é uma boa, ó, porque hoje a gente não está ainda nessa condição. Tá. Aí fala, poxa, que legal, não preciso nem de palavra, não preciso nem de corda vocal, pode ser? Então lembra que a forma humana é a forma padrão em todos os mundos? Eu preciso de bocas em outro, dependendo da condição de mundo? Não, mas a forma é a mesma. Pode ser que eu não tenha. Pode. Agora, o que o Jean falou é uma questão. Aqui nós vamos nos expressar por palavras e eu consigo esconder o que eu estou pensando. Eu consigo pensar o que eu vou falar, eu não preciso ser tão transparente. É a condição que nós estamos ainda. Já pensou se não desse para esconder? Então tudo está certinho alinhado. A condição de imperfeição nossa é essa. Ainda bem que a gente fala ainda com as cordas vocais. Mas a maior parte da comunicação nossa é não verbal. 90%. Não é um telégrafo, não é um código, um telégrafo? Era pulso elétrico por ondas. Até que eu estou pensando já lá longe, estou viajando. Mas isso, Porque o telégrafo você tem que interpretar. Tem. Talvez a mensagem é de uma forma para você interpretar. Talvez seja do tipo telégrafo ainda, que é para você interpretar o que ele está querendo mostrar. É isso aí. Não, é como o outro, um fala, como o outro recebe, como isso. Tá, uma espécie de um telégrafo. Seu celular tão claro. Mas no plano espiritual é direto, né? Então nós vamos ver na próxima questão não consegue esconder alguma coisa? Não. É como uma chamada de vídeo hoje. Você não pode ficar fazendo careta, porque o cara tá te enchendo o saco, você tem que... Mas aí você pode ainda apertar e fechar a câmera. Sim, exatamente, a melhor coisa. Você pode ainda pensar o que você pensou. Cara chato. Você pode pensar. Caiu a internet. Você pode escrever pro outro, cara chato. Você manda pra E tá olhando aqui. Quando a gente é próximo, muito próximo a uma pessoa, às vezes a palavra não é tão necessária. Por exemplo, um filho. Um olhar, né? Foi o dia na escola. Foi bem. Aí você já entende que não foi. Você não precisa tanto da sua Exato. dependendo Não precisa da se expressar tanto para ser compreensível. você sente, né? É isso aí. Ô, Léo, tem uma coisa interessante que é bem no começo mesmo, mostra a nossa limitação também como ser humano. Total. Porque bem no começo, eles se veem, em primeiro lugar, porque se a gente colocar dentro do quesito de órgãos, eles não é que se veem literalmente, né? Mas o uso exatamente de determinadas palavras para a nossa compreensão que está limitada ainda ao que eles estão É isso pra aí. gente, né? Se vê, é isso aí. Quem pergunta? Eu. Então, o mundo espiritual é o silêncio total. Não. Não tem musiquinha, ninguém conversa. Existe, mas não é como nós pensamos aqui. Porque para produzir música, eu penso em um atrito da corda, na harmonia da corda, na batida do instrumento. Lá não tem físico, né, para fazer. É de outra realidade. Porque não precisa se comunicar, não existe
palavras. Ele deve Se comunicar sim, não tem palavra. Pensamento, você tem acesso a N informações. Se você viver no silêncio total... Não tem silêncio total. Mas eu acho que é esse gosto, quando você pensa, fica aquele pensamento. Lá não tem vai qualidade. Você vai gostar. 24 horas só Não tem. Não tem. Você vai gostar de um texto que tá no Obras Póstumas, que é a música celestial. Aí, música celeste, isso aí ele explica essa parte da música. Não tem silêncio. Mas olha só, não tem esse silêncio. É uma espécie de telefone universal. E aí nós estamos falando aqui, pô, mas eu estou preocupado com o som, com o barulho, com a comunicação daqui. Aí eles vão complementar, o que liga. Liga o quê? Não é aqui a outra sala. O fluido cósmico universal, estamos todos nós mergulhados dentro dele. Então, ó, é uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Todos os mundos, não só o planeta Terra. Então, dependendo do que eu penso aqui, o meu pensamento chega lá do outro lado, porque não tem barreira física. Por isso que é bom tomar cuidado com o que pensa. Por isso que ainda que eu não fale nada para vocês, mas eu pensei, talvez para vocês não chegou, mas para um plano espiritual isso está demonstrado. E você pensar assim, nossa, queria estar em casa agora, ele escutou, puxa só orelha. Você viu como viver encarnado é uma benção? O véu do esquecimento é outra benção. Parece que é mais fácil viver aqui. Então, ó, quando a gente pega lá a ação da prece no Evangelho, na transmissão do pensamento, para nós o que é mais claro para a gente entender essa ideia do pensamento é a prece, né? Então, quando a gente está fazendo uma prece, a gente não ouve, mas ouve. Né? Tá? E vice-versa. Então, ó, no item 10, Kardec coloca assim, ó, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda a nossos apelos, quer no que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Quer quando nós pedimos uma ajuda e essa ajuda vem através dos bons espíritos, quer quando nós emitimos bons pensamentos para aqueles que já partiram. Para aprendermos o que ocorre em tais circunstâncias, precisamos conceber que nós estamos mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Então ele voltou a falar, o fluido cósmico universal, nós estamos mergulhados nele. E é ele que interliga e dá sustentação a tudo do universo. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que a vibração do ar são circunscritas, ao passo que a dos fluidos universais se estendem ao infinito. Então aqui eu vou falando, a altura do meu som vai até onde o ar consegue levar, pela impulsão que eu dou. Diferente do pensamento, que se estende ao infinito. Agora, se eu tenho sintonia com aquele pensamento, eu capto. Se eu não tenho, passo despercebido. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro. Eu penso em alguém, automaticamente uma corrente, né, energética, fluídica, conecta um ao outro, transmitindo de um ao outro pensamento, como o ar transmite o som. A própria ideia que você trouxe do telefonema. A energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar aonde se encontre.
É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vista aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Tem gente que acha que para fazer uma prece precisa de rituais, de ações físicas, porque esse ainda não entendeu como funciona a prece. Aprendeu dessa forma. Aprendeu dessa forma. Imagina que a comunicação está justamente num elemento físico, em algum ritual, e é o pensamento. Funciona? Funciona. Por que funciona? Porque, vou trazer o exemplo da vela. Ele vai pôr a vela e está pensando em quem ele quer. Já está pensando, ele pensou. Então funciona. Ele vai pôr lá um objeto, alguma coisa, vai funcionar? Vai funcionar. Ele põe uma pedrinha, porque a pedrinha vai dar certo? Vai dar certo, o santinho. Se você tirar dele, Isso. aí não vai dar certo. É, porque na cabeça dele, se não tem aquilo, eu não vou pôr minha vontade e a certeza. Por isso que dá certo, porque na verdade ele colocou o pensamento não ali no físico, mas já onde ele quer. Então dá certo. O intuito dele é fazer com que aquele pensamento, aquele sentimento chegue a outra pessoa desencarnada. Ele já pensou na pessoa. Porque ele precisa de uma coisa concreta, É. Vendo, pegando, para ter a sensação que chegou até a pessoa. Porque a gente imagina que precisa de algo sempre intermediário para fazer essa ligação, né? Signo sinal. Não ouvi. Signo sinal. Signos. Signo sinal. Hum. A pessoa precisa do signo sinal para fixar Tá. e jogar ele. Ela precisa. Tá. Ela precisa ter algo ali para poder disparar o pensamento dela e disparar o gatilho para isso. É isso aí. Tem que ser do coração também, seria melhor ainda. Mas aí, nesse aspecto, ele está de coração. Porque ele elencou isso como sendo o meio de. Sim. Se você tirar isso do caminho, também vai funcionar. Falando que tem prece que é decorada. A prece, sim. Aí não é do coração. A própria prece já é esse, né? Porque você não precisa falar, agora eu vou fazer a prece. Você pode fazer a qualquer momento. Mas quando você pensa, vou fazer a prece, você já muda a sua situação. Por isso que por prece a gente precisa repensar muito ao longo do tempo, assim, o que a gente entende como prece. Porque se é o ato do pensar, a prece é feita o tempo todo. Não é naquela hora que a gente para. Porque às vezes eu paro fazer uma prece, então naquele momento de 5 minutos, eu paro tudo e eu penso tudo no bem. Mas o resto do dia eu pensei tudo mal. Quer dizer, você fez uma prece mal o dia inteiro. Aí foi 5 minutinhos que foi um pouquinho melhor. Entendeu? Não pensando que fez o dia inteiro mal e depois só fez a prece, né? Não sou uma pessoa normal. A prece, quando você se concentra, você acaba também puxando aquele momento. É aquele momento de união, né? Porque no dia a dia a gente está na correria. Sim. Então eu acho assim, talvez as pessoas precisam, a gente precisa de ter esse momento para ter essa introspecção, né? Para você pensar naquele momento, agora eu vou desligar tudo e vou refletir do que eu fiz, do que eu deixei de fazer e vou fazer uma prece. Então não é mal. Não. Né? Que é difícil você assim pensar que toda hora você está fazendo prece. Porque você não está presa naquilo, né? Mas é porque a prece, ela passa a não ser um ato material em especial, né? É um momento que você está falando. E esse momento você pode fazer caminhando, você pode fazer conversando, você pode fazer comendo, você pode fazer parado, fechado dentro do quarto lá e tá tudo bem. Depende de cada um. Ô Léo, às vezes eu vejo assim, o pessoal, por exemplo, vou dar um exemplo, você vai na praça, tem aquele pessoal pregando, né? Falando alto lá, os evangélicos, pode eu não vou na praça, então eu não sei. Que é decorado, mas eu penso assim, por mais que o cara decorou ali, que ele tá com a Bíblia na mão, ele tá fazendo aquela oração, é melhor que ele tá ali, alguém vai captar do que o cara tá vendendo droga. Com certeza. Assim, é verdade? Mas é o desejo, a vontade no bem. Exatamente, ele tá ali, pra alguém vai servir aquilo ali. É isso aí.
Por mais que as pessoas não gostem, né? É só a boa vontade de explorar. Exatamente. Talvez é a única forma que ele tenha de Exatamente. Não. E é o despertar dele naquele momento para aquilo ainda, né? Porque você vai supor, o cara grita tanto, será que Deus é surdo? Olha, eu já fiz a pergunta disso, mas eu não obtive a resposta que eu gostaria de ouvir, ou que deve ser a verdade, não sei. O que é falar em línguas? Pentecostes. Deixa eu acabar só a prece aqui, a gente vai nela. Falta só um pedacinho só. Aqui. Então, peraí. Não tem a finalidade de materializar a prece. Nós não estamos querendo materializar a prece, mas tornar-lhe inteligível os efeitos. Falar que a gente possa entender os efeitos, né? Mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus. Por quê? Eu posso fazer a minha prece, só que eu preciso, dependendo do que eu peço, ainda que de forma sincera, eu preciso merecer aquilo, estar em condição de. Às vezes eu não aprendi algo ainda, que adianta eu não passar mais por aquela situação, sendo que eu preciso aprender com a situação. Então, nem por isso, tudo está subordinado à vontade divina, à lei divina. Juiz supremo em todas as coisas, único e apto a torná-lo eficaz. Então existe uma lei natural, existem as forças, as ordens, que está tudo alinhado de acordo com o nosso merecimento. Tudo bem? Falar em línguas. É também fazer prece. Agora, tem falar em línguas. É difícil falar do outro, né? Vou falar não tem falar em línguas espíritas, né? Mas tem falar em línguas que é alguém inventando línguas. Você sabe disso. Ele pode ter até uma boa ação, mas ele está falando e não está falando nada. É animismo? É ele inventando. Pode ser ele querendo fazer, pode ser um animismo, e pode ser que ele tenha algum espírito que está até falando, bagunçando desse jeito, mas não é um bom espírito, né? Não, porque você teria, por exemplo, um fenômeno da xenoglossia, que é quando você fala em diversos idiomas, que é uma coisa. Aí você vai falar você mesmo diversos idiomas, tá? Você teria um espírito falando um idioma que a gente não conhece, mas é pelo pensamento, então quando o médium filtra, ele falaria na palavra no português, no idioma dele. Porque qual é o objetivo de eu falar algo para vocês que vocês não entendam? Eles dizem que é falar com os espíritos. Mas é um espírito muito maluco. Não tô desmerecendo, mas assim, a partir da hora que eu estou aqui falando em línguas, né, os espíritos falando aqui, e aí vocês não entendem, não há um propósito. Agora, há um propósito do efeito, né, da cena que surge, há um envolvimento. Porque não há resposta. Não. Você pode ouvir, cada um fala uma coisa. Cada um sentiu de um jeito, cada um interpretou de uma forma, porque não tem uma palavra direta. É isso. Tá. Eu nunca compreendi. Porque não há compreensão racional para isso. Eu, como nunca presenciei. Então, se não for racional, eu não consigo. Exato. Nem eu. E se não é racional, não é lógico, foge à razão e foge à lógica. É a mesma Entende? coisa você explicar pra gente em outra língua. É. Ficar aqui sem saber. Pode falar o que você quiser, mas não me entender nada. Ainda que eu falar, ainda que fosse em latim, vamos, Leonardo, por que latim? Não estamos entendendo nada. Ainda é latim, né? Você ainda poderia pensar em traduzir. Mas imagina uma língua que ninguém entende. Porque não é uma língua, realmente. Uma questão até uma questão normal, da Racional. comunicação mesmo. É. Tipo, qual é o objetivo da comunicação? É que quem está emitindo Entendo. uma mensagem que quem está recebendo possa compreender. Então, se a gente for para uma questão até lógica de comunicação, quem emite uma mensagem, é responsável por emitir uma mensagem que chega ao outro. Exato. O espírito teria que enviar uma mensagem para o outro receber, comunicar aquela mensagem. Não, e o que eu fico complicado para não entender é que se tiver 500 pessoas na reunião, os 500 falam.
Mas isso é uma coisa nova ou já existe há muito? Não, isso desde que... Desde que a caverna é caverna. Desde que é a tenda. Isso. Não, eu digo assim, séculos passados, não é recente. Não sei. Porque às vezes é uma forma de segurar a pessoa também. Mas isso daí, na parte na dúvida, entendeu? da igreja católica ou evangélica? Não, só evangélica. Então, é o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo Não. baixou e todo mundo entendeu. Não, vamos voltar ao pensamento aqui. Naquela época, Ó, veja que aquele lá, ó. Espírito falando. Vamos voltar aqui. Deixa a linguagem parar. Deixa a linguagem. Mas só para a gente deixar claro, só vou definir uma coisa. Pentecoste aconteceu um efeito mediúnico, aonde Deus, os Espíritos falaram através dos médiuns, ou melhor, dos discípulos, se vocês quiserem, e aí diante do que foram falado, eles falavam algo e todo mundo entendia na sua língua. É um fenômeno mediúnico, totalmente explicado, diferente da linguagem das línguas. Tinha um propósito. Porque todo mundo entendeu a mensagem em Pentecostes. Mas eles fazem tentando reproduzir isso. Então, se é Ó, tentando, não é a mesma coisa. Ó, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Se a linguagem universal dos Espíritos é o pensamento, que nós estamos falando até agora aqui, certo? Existe, que é o que nós falamos, será que existe algum momento em que haja uma privacidade entre os Espíritos? Se ele fala, enfim, há um local que eu consigo não ser visto, não ser percebido? Que a questão 283, ele fala assim, ó, podem os Espíritos, poder, eles têm capacidade, e se tiver capacidade, há possibilidade, que é a possibilidade e capacidade de. Pode ser possível para uns, mas pode ser que alguns não tenham capacidade de. Então, podem os Espíritos reciprocamente dissimular, ou seja, esconder-se, né, ocultar seus pensamentos, suas ideias, suas intenções. Será que eles podem se ocultar? Podem ocultar-se um dos outros? Pode não ser percebido? Eu ponho a minha capa, quem assiste Harry Potter, eu ponho a capa da invisibilidade, posso não ser percebido? Eu creio que não, porque semana passada eu perguntei se ele podia ser dissimulado, você disse que não. Então, depende dos espíritos. Eu acho que de baixo para cima, sim. De cima para baixo eles conseguem se esconder. Lembra que os espíritos inferiores não têm acesso? Isso, eu acho que sim. Mas aí é ele que não percebe, não o outro que eu... Isso. Está em outra sintonia, né? Ele se faz imperceptível ali. Então, não, porque para os espíritos tudo vamos devagarzinho, tudo é patente, tudo é visível, tudo. Sobretudo para os espíritos perfeitos. Podem afastar-se ou evitar a convivência uns dos outros, mas sempre se veem, se percebe. Eu posso estar mais distante, me fazer imperceptível, se eu for superior. Agora, um inferior, ele não consegue se esconder. Isso, porém, não constitui uma regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisível a outros espíritos, se isso for algo útil. Às vezes eu não ser percebido e eu ir tentando direcionar aquele espírito para o bem é algo útil. Depende do objetivo pelo qual eu quero me fazer não perceptível. Eu quero entender o que alimenta a inferioridade moral daquele grupo. Eu não me fazer perceptível, poder ajudar aquele grupo de espírito, é um fim útil.
É como se nós trabalhássemos todos numa sala de vidro, todo mundo vê todo mundo. Mas tem o líder da sala que tem uma salinha isolada. Quando ele precisa, ele sai, ele entra na salinha, ele continua vendo, mas as pessoas não veem. Há um objetivo útil ali. Tudo bem?